Salve, salve nação, saudações rubro-negras, a grande final da Libertadores, a glória eterna. Cara, então já quero convidar você que é novo aqui no nosso canal a se inscrever. Você é flamenguista, então inscreva-se aqui no nosso canal, seja bem-vindo. Compartilhe o nosso vídeo e deixa aquele likezão. Ativa o sininho também, tá bom? Créditos de vídeo é da ESPN Brasil, link na descrição como créditos, ESPN Grupo Disney. Vamos aqui pro vídeo que tá top, galera. Simbora. Maior torneio desse continente. Um dos clubes que foi campeão também da Copa do Brasil. E os dois técnicos não sabem o seu futuro. É claro que são condições diferentes, as do Filipão e as do Dorival, mas me parece um pouco estranho que se preze muito pouco por um projeto, por um planejamento, por uma continuidade. Fico me perguntando, será que o Flamengo não vai querer manter o Dorival Júnior se perder para trazer um outro técnico estrangeiro que talvez tenha as mesmas dificuldades do Paulo Souza? Não sei, eu acho que seria muito mais tranquilo se eles chegassem a esse momento sabendo o que vão encontrar ali quando voltarem ao Brasil na segunda-feira ou domingo. Sobre o Dorival, acompanhei de perto a coletiva do Dorival, ele não sabe sobre o futuro, ou disse que não sabe, disse na coletiva quando perguntado diretamente sobre o seu futuro, que não conseguiu pensar ainda em 2023. Também acho claro estranho. Que ele quer ficar, né? Mas também acho estranho Deixou quando você claro, chega a quer 28, 29 de outubro, que você ainda não pensou em 2023. Agora vi um Flamengo muito sóbrio, um Flamengo muito respeitador, um Flamengo que fala muito sobre o Atlético, fala mais ainda sobre o Filipão. E um Flamengo também preocupado, me chama a atenção o debate, Paulo, até jogar para você, acho que a gente pode entrar nessa. Um Flamengo que reforça muito o que não deu certo contra o Corinthians e a necessidade de, mais do que o título, uma boa atuação também amanhã. Isso me chama a atenção. Um Flamengo que conseguiu excelente futebol algumas semanas, conseguiu excelente resultado na semana passada e agora tenta misturar isso aí. Eu acho que isso me chamou bastante atenção. Só um plazinho também, um detalhe final. Me parece que o Vidal está num potinho separado do restante do elenco. Todo mundo recuperado. Arrascaeta está passando um pouco mais de confiança, Thiago Maia também. E quando o Dorival vai falar do Vidal, ele fala: o Vidal teve uma situação, todo o elenco 100%, pronto, mas o Vidal, ele sempre pontua, faz uma ressalva em relação ao Vidal. Elementos interessantíssimos para a gente tocar a bola nesse linha de passe mais que especial, Paulo. Dorival Júnior falando no linha de passe. Você chegar a uma final de um torneio tão importante quanto esse, não tem preço para qualquer profissional, e ainda mais enfrentando um treinador como o Felipe. Volto a dizer, é uma referência a todos nós, uma pessoa que lá atrás foi meu treinador, com quem eu tenho muito carinho e respeito. Sei o quanto será difícil vivenciar esse momento. Não teremos uma partida fácil. Não foram fáceis a nossa passagem na Copa do Brasil. Com certeza o nível de dificuldade será ainda maior no dia de amanhã. O importante é que estejamos preparados. E ao longo de todo esse processo, nós fizemos o melhor para que chegássemos a um momento como esse. Ninguém ganha um torneio de um dia para o outro. A preparação ela já aconteceu. E eu acho que o Flamengo se preparou muito para um jogo como o de amanhã. Eu só espero que entreguemos em campo o nosso melhor, o verdadeiro Flamengo, aquilo que foi a equipe ao longo dessas duas competições e aquilo que vem sendo ao longo do Campeonato Brasileiro. Não tenha dúvidas que eu já ficarei muito satisfeito. O resultado, uma consequência, mas muito em razão do que será entregue e deixado no campo amanhã. Paulo Calçade, é inegável a importância de conquistar a Libertadores para o futuro do Dorival Júnior, que antes de chegar ao Flamengo sequer havia passado pelas oitavas de final da Libertadores. Tinha um mata-mata na vida, jogando Libertadores contra o Fluminense pelo Internacional e foi eliminado nas oitavas de final, no começo da década passada. O GNT se referiu aos dois treinadores que não têm ideia do futuro, e é verdade. Se no caso do Felipão, é um futuro ligado ao Atlético Paranaense, só se ele não quiser. Onde é que ele deixou muito claro na coletiva que ele não sabe, ele não está convicto, ele não tem convicção se ele vai dirigir ou não, porque ele poderia dizer, olha,
com qualquer resultado, eu encerro minha carreira de treinador e viro um dirigente do Atlético. Ele chegou para esta função. Não, seu resultado, nem ele, dependendo do resultado, ele pode ir mais longe. Já o Dorival não sabe mesmo. Ele falou, olha, eu não pensei nisso, não discuti. Eu até acredito. Acho que é verdade. Porque ele tinha uma final para resolver diante do Corinthians e passou. E tem outra gigante da Libertadores. Ficar pensando lá na frente, para o treinador, no dia a dia, você imagina uma negociação de contrato. Nem o Flamengo também deu muitas pistas. E ficar negociando isso, tira o foco. Joga a final e vê o que acontece. Agora, é uma realidade. O ano que 2023 do Dorival e do Flamengo, alguém crava? Depende muito do que acontecer aqui. Eu tenho dúvidas. Se ele perde a final, acho muito difícil. E acho que independentemente do que aconteça nesse gramado aqui amanhã, né? Até porque a responsabilidade está mais do outro lado. Está do lado do Dorival. O Dorival não é quem vai escolher se ele continua ou não no Flamengo. Até porque a gente sabe que se ele puder, evidentemente, ele vai continuar. Mas a gente sabe como funcionam as coisas no Flamengo, né? A pressão de um clube desse tamanho. A gente viu já o Dorival que pegou um time que não jogava nada, fez esse time passar a jogar um ótimo futebol, levou o time à final da Libertadores, conquistou a Copa do Brasil, mas nos momentos ali que ele teve uma outra decisão que poderia ser contestada ou contestável, ele foi criticado por muita gente. A gente já viu certas pessoas dizerem que, não, independentemente do que aconteça, o Dorival não vai ficar. Então, eu acho o seguinte, eu acho que depende muito do resultado de amanhã. Eu acho que o título do Flamengo, que é, na minha opinião, mais provável, não quer dizer que o Flamengo vai ser campeão, mas é certamente o mais provável, o título do Flamengo faz com que o Dorival possa escolher, vamos dizer assim, e evidentemente ele não vai ter dúvida alguma, né? Se ele puder escolher se fica ou não no Flamengo com o elenco que tem, com o potencial que tem. Sim, mas sobre o Dorival, ele, na minha opinião, foi fundamental para fazer um giro de 180 graus no Flamengo a temporada. Sim. Ele fez o Flamengo jogar, trouxe de volta a confiança do time, a confiança da torcida. E, eventualmente, num jogo ou outro, pode tomar uma decisão que gere dúvida, que gere discussão, crítica, mas isso faz parte da vida de qualquer treinador no planeta. O Klopp perdeu aí a final da Champions por o Real Madrid, e ninguém fica questionando se ele mexeu A, se ele mexeu B ou mexeu C. Ele continua. O que falta ao Brasil, ao futebol brasileiro, é dar segurança aos seus treinadores. Independente do resultado de amanhã, acho que o Dorival já fez tanto pelo Flamengo que merecia já ter o contrato renovado antes pela diretoria. Só para devolver para você, Paulo, Jean Calça, e não existe. Essa segurança não existe. Mas se a gente até questão vai ficar buscando o quê? Um mundo ideal? E o Paulo falava agora de sequência, você pontuou no seu destaque inicial. Infelizmente vai passar muito sim pelo resultado de amanhã. É uma loucura tão grande que a Copa do Brasil não garante o Dorival em 2023. O que ele fez no meio de uma temporada, salvando uma temporada do Flamengo, não garante. O que ele pode ser capaz de fazer com esse Flamengo, não garante. O que garante, a meu ver, é o humor de opinião pública e torcida quando acordar no domingo, quando acordar na segunda-feira no Brasil. Isso depende do resultado aqui dentro. Aí eu acho que ilustra muito o que você está falando. Que é um problema do futebol brasileiro. Problema do que você fala, problema de processo. Não tem segurança. Chegamos ao final de mais uma temporada que o Dorival está aqui jogando a sorte dele em uma final de 90, talvez 120 minutos. Isso diz muito sobre o que a gente vem conversando. Mas respondendo, Paulo, tocando para você, depende muito do resultado de amanhã. Pesa menos a inexperiência, a falta dela, como queiram chamar. Mas eu acho até problemático depender tanto de um resultado, porque ele fala que a gente não controla o resultado, a gente controla a dinâmica, a atuação, e isso ele quer ver mais. Agora, é inegável, né, Jean, que desvendar o time do Felipão às vésperas, nos dias que antecedem a final, é bem mais difícil do que pensar no time titular do Flamengo e de que forma o Flamengo vai tentar se comportar aqui no estádio. Certamente, Paulo. Bom, primeiro porque não existe dúvida praticamente em relação ao time do Flamengo, né? A gente sabe quais são os 11 do Dorival, então isso já qualquer que fosse a pequena dúvida que houvesse em relação ao Atlético Paranaense já faria com que a dúvida, né, a incógnita fosse maior com o time dele. Mas é muito maior, e é muito maior porque ele usou diversas formações diferentes, ele usou jogadores diferentes, se a gente pegar o histórico de jogos importantes do Atlético Paranaense na temporada. Se a gente pegar os jogos contra o Flamengo, por exemplo, na Copa do Brasil,
Brasil, ele atuou com 3 zagueiros e ninguém está muito considerando essa possibilidade para esse confronto da decisão da Libertadores. Acho que até pelo que houve, né, nos confrontos da Copa do Brasil, já que ainda que tenha empatado por 0-0 no Maracanã, o Flamengo foi bem superior naquele jogo. Então todo mundo parte de uma linha de 4 atrás, mas depois, né, existem as dúvidas. Ele vai colocar 3 volantes, o Terans como meia e 2 atacantes, ele vai ter 3 volantes e vai manter os 2 pontas abertos e mais o Pablo, mais provavelmente, ou o Vitor Roque. Ele tem muitas possibilidades, né? Essa é que é a verdade. Tudo bem, tem muita gente apostando, de fato, num time com os 3 volantes, com o Terans, e aí com 2 lá na frente, né? O Pablo e o Vitinho. O Pablo e o Canóbio, né, que ele adora usar para fechar uma linha de 4 também. O Coelho é outra possibilidade de fazer a dupla. Enfim, acho que existem dúvidas em relação aos nomes, mas existem dúvidas também em relação à formação tática do time, né? Então é bem diferente mesmo. E só rapidinho a respeito da maneira como o Filipão está encarando essa final. Tá muito claro a tranquilidade, né? Acho que foi o Eugênio que citou. Tá muito claro que ele tá bastante tranquilo em relação a isso. A experiência nesse momento tá contando, né? E acho que até mesmo essa declaração dos 50-50 não é muito a cara do Filipão, né? Pois é. O Filipão era o cara que gostava de jogar a responsabilidade pro outro lado, exatamente. Tenho 10% só, então, jogar assim, pro outro lado. Me surpreendeu essa né? resposta. É interessante. Galera, o Flamengo tem que vencer de qualquer jeito esse jogo, cara. Lógico, limpo, né? Jogando limpo. Não quero falar de arbitragem. Tem que vencer, galera. Nem que seja de 1-0, de meio a 0, com gol contra, sei lá. Tem que vencer, né? Cara, tá tão perto. 90 minutos ou talvez ali um acréscimo, mais a prorrogação. Não quero pênalti, hein? Chega de emoções, porque a emoção que a gente já passou na final da Copa do Brasil já basta, já deu, né? Cara, já foi bom demais, né? Então, mas eu acredito na vitória do Flamengo. Acho que o Pedro faz um gol. Gabigol, que sempre brilha, né, e cresce em jogo decisivo, ele deve fazer um também. Um gol de Pedro e um gol de Gabigol, cara. 2-0 Flamengo. Este é o meu palpite. Como o vídeo ficou gigantesco, eu já vou sair, tá bom? Deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal se você é novo aqui, seja bem-vindo. Isso aqui é Flamengo. Mengão, 2-0, hein? Campeão. Vamos lá, simbora. Fui.